Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez estamos aqui reunidos e vamos continuando. Hoje a parte 9 do tema Uma Igreja de Discípulos. E nós sabemos, queridos, que os discípulos são aqueles que gradativamente pela graça vão ganhando esse Novo Testamento e vão deixando a graça ganhar território. Como começa? A renovação da mente. A palavra vai ganhando a tua mente e daqui a pouco, sabe o que acontece, queridos? Trabalhar do Espírito, você está pensando em linha com a palavra. Você não pensa em linha com o problema, você pensa em linha com a palavra. O problema diz, não dá para pagar, a Bíblia diz, está pago. O problema diz assim, não tem cura, a Bíblia diz assim, está curado. Quando a Bíblia vai ganhando, Deus vai trabalhando a palavra na nossa mente, nós começamos a pensar biblicamente. Depois, nós começamos a orar, e Deus vai gerando um gemido no nosso coração, e nós vamos tendo essa fome e sede de praticar. E aí a palavra vai ganhando o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos relacionamentos. Então esse Espírito que entrou em nós sai como rios de água viva. O discípulo então ele pensa em linha com a palavra, ele fala em linha com a palavra, ele está buscando cada vez mais sentir em linha com a palavra e agir e se relacionar em linha com a palavra. Então a palavra é como o prumo e o Espírito vai nos aprumando de acordo com a palavra. O que nós vemos que um discípulo ele tem que ter certas características, amados. Hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas em gerar discípulos. Elas geram, sabe o quê? Membros que dão oferta. Discípulos são pessoas que imitam pela graça o seu mestre. Veja bem, queridos, discípulo significa disciplina. E discípulo significa renúncia. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Se vocês querem me seguir, vocês têm que renunciar. Um discípulo, ele renuncia sexo fora do casamento. Por quê, queridos? Porque o sexo dentro do casamento ele é bênção, ele é de Deus. Mas o sexo fora do casamento, quando eu digo eu vou encontrar satisfação em algo fora de Cristo, que isso é melhor que Cristo, eu estou ouvindo a serpente. Porque o prazer que ele é antibíblico, o prazer que ele é fora das Escrituras, ele é uma substituição de Cristo, uma negação de Cristo, uma traição a Cristo. Você não me satisfaz, Jesus, eu vou procurar prazer no pecado. Agora, é muito importante que nós queremos gerar discípulo, nós devemos dar tempo para eles. Porque nós não podemos pegar um neófito que chega na igreja, certo? E dizer para ele, olha, assim, não, a gente não deve tratar em primeiro lugar a questão sexual dele, mas o relacionamento dele com o Senhor. Porque se ele se relacionar com o Senhor, aos poucos ele vai sendo restaurado, porque o Evangelho, ele não nos dá apenas o perdão dos pecados, não é verdade, queridos? O Senhor nos salvou só da penalidade do pecado. O Senhor nos livra, com certeza, do poder do pecado. Nós temos, pelo Espírito Santo, a capacidade do que? Diz lá em 1 Coríntios 10:13, que a tentação nunca será maior que a presença do Senhor em nós. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, diz que nós recebemos a natureza de Deus, e porque nós recebemos a natureza, nós somos capazes de vencer as paixões da nossa carne. Agora, enquanto isso não for revelado, a paixão ela será tão forte, e que nós diremos, pastor, eu tentei, mas isso é tão forte, eu tive que ceder, porque a carne é fraca, pastor, e eu preciso disso, isso é mais forte do que eu, isso é necessário. Então, esses sofismas vão caindo aos poucos. Por quê? Uma pessoa que não tem uma comunhão com o Senhor, ela não tem renúncia. Portanto, se você quer gerar discípulo, você tem que dar tempo para que o membro, o ouvinte ocasional se transforme em discípulo. Porque se você chegar e dizer para uma pessoa neófita, pare de fazer sexo fora do casamento, provavelmente ele não virá mais na igreja. E ele não será gerado do alto. Dê tempo para ele. Não estou dizendo que você deve dizer que isso está certo, mas dê tempo para ele. Porque lá em Romanos 14:1 diz assim, quando você receber um novo convertido, não fica falando dos pecados dele, não fica atacando os pontos fracos dele, deixe ele estar no meio de vocês ouvindo a palavra. E aí é Romanos 14:1, e depois Romanos 15:1 diz assim, não fiquem agradando a vocês, não fiquem procurando, suporte a fraqueza dos fracos. Se nós queremos gerar discípulos, nós nunca podemos abrir mão das Escrituras e dizer, isso não é pecado, não tem problema nenhum. A gente não pode ser porta larga e dizer que pecado não é pecado. Mas não podemos ser fariseus, cobradores de comportamento. Temos que o quê? Gerar as pessoas pela graça. Quais são as 3 áreas mais sérias que teremos que tratar? Veja aí, Júnior.
é a questão, mais séria por causa da queda. A questão sexual. Não foi assim que Jesus, a primeira tentação dele, foi que ele pensasse primeiro no seu corpo, do que na comunhão com o Pai, as necessidades físicas, o apetite do seu corpo. Entende? Essa foi a primeira tentação. Ele renunciou o apetite do sexo fora do casamento. A preocupação com o dinheiro e o mau uso do dinheiro e o amor ao dinheiro. A soberba, a arrogância, a competição, o ódio e a inimizade. Essas são as 3 áreas em que o discípulo precisa ser orientado, restaurado. A soberba, a avareza e a idolatria sexual. São as 3 áreas. Se você lidar com essas 3 áreas, você vai gerar discípulos. Não foram 3 tentações de Jesus? Eva não foi tentada na cobiça dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba? As 3 áreas. Então nós vemos que Jesus foi tentado nessas 3 áreas e todos os dias nós somos tentados. No corpo, na alma e no espírito. No corpo, com as paixões, com a preguiça, com o sexo fora do casamento, com a gula, certo? No corpo nós somos tentados nessas áreas. Na alma, preocupações com o dia de amanhã, segurança no dinheiro. Essa é a tentação da alma. E no espírito, adorar outras coisas que não ser a Deus. É a soberba, adorar a si mesmo, adorar a sua denominação, adorar o seu ponto de vista. É uma soberba. Então, se nós queremos gerar uma igreja de discípulos, nós precisamos compreender que os efeitos da queda agem no corpo, na alma e no espírito. O diabo tem um dardo para cada uma. Só que graças a Deus, que a graça tem munição mais que suficiente para suprir essas 3 áreas. Porque uma coisa que eu falei na escola de líderes é importante. Se nós começarmos a falar da tarefa que é pegar uma pessoa carnal e transformá-la numa pessoa espiritual, e enfatizarmos demais as características dessa mudança, isso pode ser desmotivador para o novo convertido. Por exemplo, se você vai vender um produto, para você vender um produto, você tem que deixar bem claro, não só as características do produto, mas os benefícios do produto. Se você só ficar falando as características e parar nas características, a pessoa não compra. A televisão aqui, ela é 29 polegadas, ela é de LED, ela tem tantos watts, tem HDMI, Olha, mas se você colocar na sua sala com a luz apagada, ela tem uma luminosidade especial, você começa a mostrar os benefícios. Então, o Novo Testamento, embora tenha as características da santificação, o point é os benefícios. Se você começar a falar das mudanças necessárias na alma demasiadamente, e não falar das características da graça que suprem e que te dão condição nesse trajeto, e começar a falar demais, você pode ver, uma igreja começar assim, eu já vi isso aí, acaba dando efeito contrário. Criança, não toque na tomada. Ela não estava pensando nisso, mas na hora que você falou, aí ela desperta nela, é o que diz lá em Romanos 7, que a lei, ela desperta um avivamento de pecado, avulto pecado. Então, quando eu já vi uma igreja que fica assim, ela vive pregando contra o adultério. Não, cara. Sabe o que acontece ali? Um avivamento de adultério. Porque o Novo Testamento não é para ficar falando o tempo todo do pecado. O pecado, ele faz parte da mensagem. Ele faz parte da mensagem. Mas não é o único assunto. E nem o assunto principal. O assunto principal é a graça para ser perdoado e sair do pecado. E se nós não enfatizarmos isso, e começarmos a bater demais nas questões das características do pecado do povo, e começar a teimar nas características do pecado do povo, o povo vai começar a olhar para o seu pecado, se sentir indigno, se sentir fraco, se sentir desanimado e sai da igreja. Veja como os fariseus hiper, ultra, mega valorizaram o pecado daquela prostituta. Tudo que eles não podem fazer é isso. Mas Jesus chegou, não disse que ela não estava pecando, restaurou ela e ela voltou
restaurada para casa através da graça. Veja que a graça pode tirar aquela mulher do pecado. Porque onde abundou o pecado, Romanos 5,20, superabundou a graça. E não há saída para o pecado, a não ser uma compreensão cada vez mais profunda e ampla da graça. Porque quanto é que a palavra te liberta? A palavra tem o poder de libertar, Jesus tem o poder de libertar 100%. Mas sabe o quanto que é liberdade de libertação? É o nível do conhecimento. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, essa é a tua parte. E a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a verdade, mais liberdade a verdade tem e nitidez para te libertar. Se você conhece pouco, você vai ser libertado pouco. Mas como o teu relacionamento com o Senhor vai aprofundando, quanto mais você conhece o Senhor, aonde está o Espírito, ali está a liberdade. Então vamos ler aqui Mateus 5, versículo 14 ao 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade fortificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para o quê? Que vejam as vossas boas obras. Precisamos gerar uma safra, queridos, e glorifiquem quem? Vocês, a denominação de vocês? Não, glorifiquem o Pai, né? Nós precisamos levantar uma nova safra, queridos, de cristãos que tenham o Evangelho demonstrado. O que é o Evangelho demonstrado? Há muitas pessoas que o Evangelho delas se resume na sua boca. Só o Deus ganhou só a sua boca. Se resume em versículos. Não, amados. O Evangelho demonstrado é quando nós começamos a demonstrar o que está escrito no nosso procedimento, nos nossos relacionamentos. O Evangelho demonstrado, ele é tão lindo, porque quando o verbo, que é a palavra, através do Espírito, vai se transformando em comportamento, ornamento de doutrina, nós somos o corpo de Cristo e Cristo vai aparecendo em nós. Não só o fato de ter Cristo aqui no coração, mas as pessoas verem Cristo no seu comportamento. Aqui que está falando isso. Gerar discípulos está nesse ponto. A ênfase do Novo Testamento é: em Cristo sou perdoado e no Espírito sou ajudado em todo o trajeto. A ênfase é muito importante. A ênfase é muito importante além do alvo. Por exemplo, o alvo da igreja é gerar um povo santo. Mas se nós não tivermos uma ênfase correta, nós não alcançaremos o alvo. Se a nossa ênfase for vai de pecar, você vai para o inferno, você está com uma ênfase errada, você não vai alcançar o objetivo. Porque para alcançar o objetivo tem que ser com a ênfase da graça. Por exemplo, o que é que faz uma pessoa não avançar espiritualmente? 3 coisas: como ela se vê, como ela vê Deus e como ela vê as pessoas. Aqui está o freio, aqui está o limite atual. Se eu deslanchar nessas 3 áreas, eu deslancho no meu desempenho, nas minhas finanças, na minha saúde. Por exemplo, eu vejo os outros como alguém que me chateou e fico magoado com eles, não como alguém que eu devo ter misericórdia, perdoar e interceder. Veja, isso vai travar a minha saúde, as minhas finanças, a minha vida espiritual, a maneira como eu vejo os outros. Eu vejo Deus como um Deus irado, que eu tenho que me esconder, eu tenho que fazer penitência para Ele me abençoar. Isso está totalmente errado. É aí que trava toda a vida espiritual. Eu me vejo como um pecador, escravo do pecado e mais fraco do que os meus sentimentos. Aí está a trave, aí está o dominador, aí estão os principados, aí estão as fortalezas. As 3 coisas que travam o homem: como ele se vê, como ele vê as pessoas e como ele vê a Deus. Aqui a graça precisa trabalhar o seu colírio. Aqui a graça, através da palavra, precisa trabalhar o seu colírio. Que Deus é o nosso Pai, que nos ama e nos perdoa. Que as pessoas são alvo da misericórdia e da cura de Deus. E que nós somos filhos amados, capazes, idôneos, ungidos, corpo de Cristo, raça eleita, embaixadores dos céus. Se isso for além da letra e for revelado ao nosso espírito pela comunhão, nós deslanchamos e nos tornamos discípulos. Fala uma coisa, missionário Júnior. Eu dou graças a Deus por essa palavra, né? Que nesse aspecto que o irmão falou de
nós orarmos, né, pelos novos convertidos, porque a nossa visão a ênfase é Jesus e gerar os novos convertidos, né? Então, assim como tem um rapaz que eu estou evangelizando, e ele já veio algumas vezes aqui, né? E teve um irmão que me encontrou e falou assim: rapaz, você vai ter que ter pulso forte, falar. Eu descobri umas coisas desse irmão e tal, e me disse várias coisas, né, que estava acontecendo. Cobre comportamento. Eu falei assim: não, rapaz, deixa, isso não importa, isso é o que menos importa. O que vai importar é ele se renovar, ele se despertar no interesse por Deus e pela Bíblia. Despertar interesse por Deus. Foi assim, e ele me falou umas coisas muito pesadas desse irmão, né? Eu falei: irmão, mas deixa que Deus trabalha, né? Isso não é tão importante. A obra é do Espírito Santo, né? Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então, só que a religião, ela coloca uma ênfase, o pecado, camarada. E sabe qual é a ênfase do olhar de Deus? Eu quero te salvar, eu quero te perdoar, eu quero te curar. Vem pra mim que eu vou te fortalecer. E aí está. Deus tem uma ênfase, mas o religioso tem outra ênfase. Olha, para com isso, senão Deus vai te matar. Assim como foi dito aqui já, o trabalho de Satanás é aquele da prostituta, né? O pessoal viu o pecado. E Jesus já viu o potencial nela ali, né? Depois ela vai no Pegues Mais, uma evangelista, né? Que verdade. Ela foi amada. Sim. Né? Esse amor sarou ela. O amor, com laços de amor te atraiu. Então ela foi. Mas a igreja não dá tempo para as pessoas perceberem o amor de Deus, Júnior, porque a pessoa pisa ali e já é cobrada de comportamento. Se você não trabalhar na obra, como Marta, você não será aceita, nem salva, nem abençoada. Se você não fizer campanha e não der dinheiro, você não vai receber nada. E se você não tiver fé, Deus também não vai te salvar. E aí coloca a ênfase tudo no desempenho do homem e põe um peso morto na corda das pessoas. Evangelho mais chato desse, quem que vai querer, né? Seria mais ou menos como o aluno chega na academia e eu olho para ele e eu não vou jogar 100 quilos nele. Eu não vou colocar uma carga, não vai ter o treino dele. Sim. É um treino iniciante. Ele vai ter todo um processo. Eu vou explicar, eu vou ter paciência com ele e vou mostrar: você vai chegar lá. E vou sempre mostrando os benefícios que o exercício vai dar para ele. Eu tenho até uma foto de quando eu comecei. Sim. E os benefícios que... Sim, gradativo. Com perseverança. Porque eu não posso exigir dele uma performance que ele... Ainda não tem, porque ele não começou, né? Porque ele não começou. Muito bom. Pastor Geraldo, a Bíblia diz lá em Jó que o conselho dos ímpios se precipita. E o que nós vemos é que o religioso, o ímpio, o fariseu, ele quer gerar santos. Só que por não ter uma ênfase correta da graça, da perseverança dos santos, do alimentar o caído, do dar tempo para o carnal virar espiritual, o que nós vemos que os fariseus acabam colocando mais julgo ainda sobre as pessoas, e ao invés de gerar discípulos, acabam gerando fingidos, porque a pessoa não sabe como, tem que fingir, porque ela tem que amar, porque ela tem que... Aí ela tem que ter fé, e tem que gritar porque todo mundo grita, e tem que rolar no chão porque todo mundo rola, e tem que falar em línguas porque todo mundo fala em línguas. E vemos aí num ambiente tenso, onde as pessoas são cobradas e tem que ter uma performance, porque Deus está olhando ali: faça tudo certinho e eu te abençoo. Se você não for uma pessoa que eu estou esperando, você perde a salvação. E aí vemos aí a graça tão diferente, dando para as pessoas o alimento, e perdoando, e restaurando, e gerando pessoas mansas e humildes. Então nós vemos nesse sentido como está hoje, como é difícil você encontrar uma igreja onde o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra andam juntos. Nós vemos assim o Evangelho da Porta Larga, por exemplo. O Evangelho da Porta Larga, você vem como está e permanece como está, e você aqui vai ser abençoado, aqui você vai ter o teu milagre, porque não é mais nem Jesus Cristo, é o pastor que está pagando um alto preço para que você consiga receber, alcançar aquilo. E nós também vemos que, conforme diz a palavra em Filipenses 3,19, para as pessoas acontece exatamente esse versículo, que o seu Deus é o ventre, só querem as coisas rasteiras. Eu quero o meu carro, eu quero uma esposa, eu
eu quero dinheiro, eu quero pagar as dívidas, eu quero sair da... E o alvo, que seria Cristo, e por culpa do púlpito, Sim. não acontece isso. Então, Ficam girando em ciclo ao redor da montanha da prosperidade. a sua glória é o engano, o seu Deus é o seu ventre, pessoas egocêntricas, né? Só pensam nelas e fazem campanha e põem envelope e querem comprar a bênção. Tentam colocar assim, querendo manipular Deus com uma fé. Sim. E Deus Espírito de controle. A religião é isto mesmo, pastor Geraldo. A religião é o seguinte: eu faço o que é correto e obedeço. Aí porque eu obedeci e fiz certas coisas, agora Deus é obrigado a me abençoar. O fim é a perdição, diz esse versículo. Então, quantos eu já ouvi falar assim: eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, eu não aceito isso. Como se pegasse Deus pelos braços, encostasse na parede e falasse: Deus, eu não aceito isso. Eu coloquei Deus na parede. Onde já se viu um ser humano essa petulância? É uma espécie de esquizofrenia, né? Agora vamos ver o outro lado. Eu acho que nem tem porta. Coloca a pessoa ali dentro, que tem a porta larga, né? Sim. Esse que não tem porta é onde está o legalismo, a lei, aonde era para ter, foi até João Batista. Só que tem um povo nos dias de hoje que não entenderam isso e continuam com esse legalismo. E sabe qual é a frase do religioso legalista? A frase dele é essa: crucifiquem-o. Porque quando Jesus se apresentou, eles não o reconheceram. Porque Paulo mesmo no início, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos para defender a lei. E depois ele foi perseguido por defender a graça. Depois foi perseguido para defender a graça. Então, Paulo mesmo passou por uma situação até que ele precisou cair do cavalo, precisou ficar cego, e aí Deus começou do zero. Meios para trabalhar. 14 anos. 14 anos. Então, nós vemos que os fariseus, os legalistas daquele tempo, nós encontramos facilmente nos dias de hoje, porque eles cobram algo que eles não conseguem viver, mas eles jogam jugo sobre as pessoas. Então pegam versículos isolados da palavra que diz a lei, e querem que o homem, com o próprio esforço, com o seu o esforço natural do ser humano, viva isso. E agrade a Deus, e aí mereça a bênção. E aí eu pergunto: até onde vai o nosso esforço? Nós não sabemos. Um exemplo assim: vai até o hospício, é onde para eles. O Júnior é um atleta, ele sabe o quanto ele pode pegar hoje, mas ele não sabe, um exemplo, ele tem aquela média de um treino que já vem do dia a dia, e ele sabe que pode aumentar um pouquinho, mas tem dias que você vai pegar aquele peso. Esse peso hoje está pesado para mim. Eu tenho que voltar um pouquinho. Sim. E eu treino até que seja gerado. Exato. Como tem dias que você pegou aquele peso, está leve, eu posso colocar mais. Você vai sentindo esse trabalhar do Espírito na nossa vida, né? E eles não pegam e fazem o quê? Como o Júnior falou, pegam todo o peso e despejam em cima da pessoa. Sim. Daí a pessoa começa. E não, porque agora eu vou parar com isso, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer aquilo. E fica concentrado demais no seu desempenho. E perde Cristo. Inclusive, um bom exemplo que o irmão deu, e isso me fez lembrar também, são alunos que eu tenho de longa data, que chamam outros amigos para começar a treinar. Vamos treinar comigo. É exatamente isso, né? Sim. E eles querem que ele acompanhe. Não, vem comigo. Então na igreja também acontece, às vezes já tem uma revelação, né? E querem exigir do neófito esse mesmo caminhar, né? E é ao contrário. Nós temos assim, como Paulo diz: me fiz de fraco
para os fracos. Paulo às vezes voltava um pouco assim, para poder depois andar junto. E Jesus falava segundo os discípulos podiam compreender. Mas Rosana, veja só, a ênfase da graça não é a falha atual da pessoa, mas o quanto Deus está interessado em restaurá-la. Isto é, Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a sarar, Deus está disposto a curar gratuitamente aqueles que não merecem. Quando a religião é, se você merecer, se você for como nós, se você fizer tudo certinho, então coloca um monte de condições que a graça não exige. Na verdade, como o missionário Júnior acabou de falar, o deslanchar espiritualmente não é cobrado do novo convertido. Se for cobrado, se torna uma coisa chata e maçante. Uma vida melhor devia ser o quê? Incentivada pelo exemplo. Por exemplo, se o Júnior chega assim e diz para uma pessoa, você tem que levantar esse peso. Isso, quando ele diz você tem que, já desmotivou o cliente. Mas se a pessoa olhar para o Júnior, ele vê a saúde do Júnior, ele vê ele fortão, fala assim, puxa, eu queria ser uma pessoa saudável assim. Então aí nós vemos que a graça, ela não diz o que você tem que ser, mas ela mostra os benefícios e vantagens. A vida que você vai ganhar é bem melhor do que a que você está vivendo. Então a graça nos incentiva a sair do pecado e nos mostra quais são os privilégios e a alegria que está proposta nessa nova vida. Não, se você não sair, você vai para o inferno, porque Jesus já nos livrou do inferno. Então, dentro do texto que você leu aqui em Mateus, falando da luz, exatamente, a graça é essa luz que leva as pessoas, porque a luz ela clareia, a luz ela mostra que estava escondido. Sim. E voltando ao tema que é gerando discípulos, em Marcos 6, a partir do versículo 7, vai mostrar que Jesus, chamando os discípulos, disse, não levem nada, levem apenas, né? A fé de vocês em mim. Exato. Vocês não precisam de mais nada, a não ser confiar em mim. Nem duas túnicas, calcem o sapato e venham. Sim. Então, essa luz vai mostrar às pessoas que elas não precisam, como o irmão Geraldo falou aqui, nessa questão, esse evangelho da porta larga, ele vai enfatizar justamente as pessoas. Você precisa de mais do que trazer isso, trazer aquilo e trazer isso. Exato. Não só fé em Jesus. É uma loucura. O envelope e a pedra da sorte e a campanha, não sei o que lá. Jesus não tragam nada. Ele disse não tragam, porque as necessidades serão supridas em mim. E ele fala através de mim. E ele diz ali, no versículo 12, saindo eles pregavam que se arrependessem. Então, Jesus ele via a necessidade e mostrava para os discípulos, eles precisam de cura, eles precisam de alimentos, eles precisam de prosperidade, eles precisam ser libertos. E o meio para o qual? Mas eles levavam aquilo, curavam, expulsavam os demônios, davam um alívio, mas o refrigério vinha no arrependimento, aonde esse arrependimento escapavam da mão do diabo. E eles escapavam eles pegavam o refrigério, porque saindo do pecado, que para o mundo parece um castigo, saindo do pecado eles escapavam das garras do diabo. Então assim, essa graça que nos é proposta hoje, como você disse, é onde superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça tem essa luz que leva as pessoas você não precisa ser aquele legalista de enfatizar, porque a luz ela vai mostrar realmente que tem áreas que precisam melhorar. E que podem melhorar. Podem melhorar. E a graça leva as pessoas a mostrar que não precisa de nada. Como os discípulos não levem nada, porque em mim vocês só precisam confiar em mim, não precisam de mais nada. E vocês fazem a parte, que é expulsar os demônios, levá-los a uma liberdade cada vez maior, porém que se arrependam, que voltem-se. E uma coisa importante, o missionário Rodrigo, para nós concluirmos aqui, uma coisa importante é, a Bíblia diz em Romanos 2,4, que o amor de Deus é que nos leva ao arrependimento. Quando a religião cobra o arrependimento e exige o arrependimento e fala demasiadamente do pecado, tentando através dessas ameaças levar ao arrependimento,
nós vemos que o arrependimento ele é um milagre. Por quê? Porque lá em Atos 11:18 diz que Deus deu à igreja o dom do arrependimento. Portanto, um coração quebrantado, arrependido, ele deve ser buscado e pedido, porque vai ser gerado por Deus. A religião pensa que com ameaças vai gerar arrependimento, mas a graça mostra que o arrependimento será concedido através de perceber o amor de Deus, perdoando e perdoando. Chegou a hora que você fala: para que eu estou fazendo isso com Deus tão bom? Eu quero sair disso, eu não quero só o perdão, eu quero parar com isso, porque eu não quero mais trair esse Deus que me ama tanto, o único que acreditou em mim, o único que me salvou, o único que me perdoou. Deus é muito bom, eu vou me agarrar nele e vou sair disso aqui. Desperta na pessoa uma gratidão. O amor de Deus nos constrange. Fala para mim, Rodrigo, a diferença entre nós nos arrependermos porque Deus nos amou e nos perdoou, ou nós nos arrependermos porque senão o devorador vai levar tudo que é nosso. Pelos frutos dignos de arrependimento. Quando Jesus nos chama, Jesus é o caminho, Jesus é a luz e é também a porta. Aquele que entra não pela porta é salteador e é ladrão. Aquele que entra pela porta, que é Jesus, tem frutos de arrependimento. João Batista ele pregava acerca do arrependimento, porque é chegado ao reino dos céus. Eu preguei esse sábado numa outra igreja e eu fiz uma seguinte colocação: Deus te deu 10 laranjas e ele disse: tragam as 10 laranjas ao meu reino. Para onde as pessoas levam as 10 laranjas? Primeiro passo, leva para a igreja. Mas a igreja é o templo, o reino de Deus é a nossa vida. É chegado o reino de Deus para a nossa vida. Nós entramos pela porta e passamos a ter frutos de arrependimento. Como são os frutos de arrependimento? É tudo o contrário do que nós fazemos de errado. São frutos dignos de arrependimento de quem anda no Espírito. Vai procurar fazer a coisa certa. E você viu o que você falou? Arrependei-vos a eles porque é chegado o reino de Deus, ou seja, os recursos estão aí. Agora é a hora. Essa é a hora. Aproveitem, agora dá. Antes não dava. Não. Hoje dá tempo, hoje dá certo. Pode, vai nessa fé que dá certo. E graças a Deus, Deus tem movido esse arrependimento. Que bom. Todo mundo começa do começo. Exato. Arrependendo-se. E temos que ter paciência uns com os outros, porque nós somos uma escadinha. Às vezes o irmãozinho lá é mais teimosinho, o outro é mais ceguinho, o outro é mais nervosinho. Mas se nós nos amarmos e proporcionarmos uma água morna, não gelada com desprezo e não muito quente, pelando o irmão, porque se você quer, lá em João 13 diz: cria uma atmosfera favorável, lava os pés uns dos outros, cria uma atmosfera onde as pessoas possam desabafar sem ser condenadas, onde elas possam errar sem ser desprezadas. Cria uma atmosfera de arrependimento, ou seja, onde as pessoas possam confiar em você, de que mesmo elas errando, elas não serão rejeitadas, e que mesmo elas errando, não quer dizer que você vai dizer para elas que elas estão certas, mas você vai estar orando e tendo paciência com elas, porque todos nós erramos, né, irmãos? Não é que a gente vai agora criar uma igreja que dá abertura para o pecado, não é isso. A questão é que nós estamos errando cada vez menos, e para tal precisamos amar o irmão enquanto odiamos o pecado dele. Oramos, intercedemos, jejuamos, não concordamos com o pecado dele, mas não vamos desprezá-lo por causa do seu pecado, porque em certas igrejas é assim: se você não for tão santarrão quanto eu, você não merece nem conversar comigo. Quando Jesus era amigo dos pecadores. Então nós temos que criar uma atmosfera moderada, onde nem nós dizemos que o pecado não tem importância, porque Jesus veio para nos libertar do pecado, e nenhuma outra atmosfera de proibido errar. Ninguém erra aqui. Quem errar aqui vai ser excluído. Quem errar aqui, não converse mais com você. Nós temos que compreender que Jesus disse, lá na carta de João: isso vos digo para que não pequem. Mas se pecarem, como um acidente, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui, mas eu vou desligar por causa do tempo da gravação.